Iniciei a gravação aqui, vou compartilhar a tela com vocês e a gente começa. Pessoal, qualquer dúvida, fique à vontade ao longo da explicação para tirar as dúvidas. Bom, na última aula nós estávamos falando, né, começamos o assunto sobre o regime de escoamento em canais, né, que a gente pode também conceituar como escoamento livre. Ou seja, se o meio em que o fluido é transportado, ele não está totalmente preenchido, como no caso de uma tubulação de esgoto, né, ou até de água, que não preenche todo o perímetro interno da tubulação, a gente diz que é um escoamento livre. Ou canais. Canais é o termo em que descreve, né, de forma ideal o escoamento livre, que é nesse exemplo aqui, né, a superfície do elemento de transporte, que a gente dá o nome de canal aqui, está aberta para a atmosfera. Portanto, as distinções estão associadas a isso, né? Num transporte em canais, a pressão do fluido na superfície é igual à pressão atmosférica. Já no elemento que está em escoamento forçado, a sua pressão é diferente. E nós temos algumas características que foram passadas na aula anterior em relação da classificação. Existem canais naturais, são os córregos, rios, né, que passam aí por uma determinada cidade ou que transportam fluido de forma projetada, né? Aí no caso são os canais artificiais que têm essa função e as drenagens de água pluvial ou de esgotamento sanitário, que são os canais ditos aí artificiais, não prismáticos, né? Nós temos os canais artificiais prismáticos, que têm formatos retangulares, trapezoidais, e os não prismáticos, que são esses de geometria circulares. Aqui as imagens, né? Vimos também que a gente pode classificar do ponto de vista do escoamento, em função do tempo. Na verdade, classificar o escoamento em canais em função do tempo e do espaço. Né? Quando a gente está classificando em função do tempo, a gente está analisando que em um determinado tempo, né, se aquela característica, ou seja, se a vazão ou a velocidade permanecem constante, né, no tempo, a gente diz que é um regime permanente. Se analisando aquele mesmo ponto, né, em tempos diferentes ou em instantes diferentes, os valores das propriedades do escoamento mudam, a gente diz que é um escoamento não permanente. E em função do espaço, a gente pode classificar em uniforme ou variado, a depender que, se a gente pegar a mesma linha de corrente, que é o que caracteriza, né, o escoamento do fluido, ele escoa em camadas. Se a gente pegar a mesma camada em pontos diferentes, se nós tivermos valores de velocidades constantes, né, para aquela seção, a gente diz que é um escoamento uniforme no espaço. Né? Se caso em pontos diferentes a gente tem modificações, a gente diz que é variado. Ou melhor, dentro do escoamento variado, essa variação dessas características, ou seja, vazão e velocidades, se variam bruscamente, como é o caso aqui nessa situação de ressalto, a gente diz que é um escoamento variado, né, ou bruscamente variado. Em situações aqui intermediárias, é o gradualmente variado. Isso é importante para a gente poder fazer a descrição, né, do canal e a forma como o fluido se comporta ao longo do escoamento. Tudo isso foi fruto da aula anterior. Nós vimos a classificação através do número de Froude, que ele analisa, na verdade, classifica o escoamento com base na energia inercial, que está associada aí à velocidade, e a energia gravitacional, que é esse componente aqui do denominador. Com base no número de Froude, a gente pode compreender se o escoamento ele está se comportando de forma fluvial, crítica ou torrencial, que, em termos gerais, né, representam, por exemplo, para o caso do escoamento fluvial, uma forma semelhante ao comportamento laminar. Então, quando o escoamento for determinado ou classificado pelo número de Froude em fluvial, a gente pode associar aquela característica do escoamento laminar. Baixas velocidades, escoamento bem comportado.
O escoamento dito crítico é aquela situação de transição, onde nós vamos ter uma combinação desses dois regimes. E o escoamento supercrítico é o caso do nosso escoamento turbulento. Existem diversos elementos geométricos dentro de uma seção, de um canal, né, que caracteriza seus aspectos construtivos. Por exemplo, olhando essa imagem aqui de forma mais direta, né, nós temos a lâmina d'água, que é a superfície, né, da água, e a sua altura até o ponto de maior profundidade, ou seja, mais profundo do canal, a gente dá o nome, né, de altura da lâmina d'água. Todo esse contato aqui lateral do canal com o fluido a gente nomeia de perímetro molhado. Esses pontos, né, em que a lâmina d'água toca ou tem um primeiro contato com a parede do nosso canal, a gente dá o nome de medida da largura da superfície do escoamento. A depender da altura da lâmina d'água, né, essa medida pode subir ou descer. Entre outros parâmetros, a gente viu a declividade, né, aquela inclinação que tem no fundo do canal, e entre outros. Vimos também que as velocidades variam, né, dentro do canal. Não é uniforme, igual acontece aqui, é uma variação uniforme, em que no centro da tubulação, quando o escoamento é forçado, ela é máxima. No canal, não, né? Nós vimos que há algumas formas de determinar essa velocidade aí, mas aqui nós podemos observar que há uma variação, porque nós temos influências na superfície com o atrito do ar e as laterais, né, e dos fundos com relação ao acabamento das superfícies. Então, isso vai criar fatores de retardamento do escoamento e isso produz um perfil de velocidades que tem essa cara aqui, né? Analisando do fundo até a lâmina d'água, a gente vai observar esse comportamento quase parabólico, né? Não é uma parábola perfeita. Este aqui é um caso de uma parábola perfeita. Tá? Como que eu determino a velocidade, né? A gente quer saber qual é a vazão. Imagine que você queira determinar a vazão de escoamento de um rio, né? Para você saber, você precisa saber qual que é a área molhada, né? Ter uma noção dessa área molhada e a velocidade. A gente usa a velocidade média do escoamento como base para determinar essa vazão, que vai ser, né, no caso, uma vazão média. Diversas literaturas trazem formas diferentes, mas geralmente essa velocidade média, né, ela equivale à média ponderada, né? Aqui vamos olhar essa equação. Ela é obtida pela média ponderada dos valores da velocidade a 20% da lâmina d'água e a 80% da lâmina d'água. Então, se mede as velocidades nesses dois pontos, né, e calcula aí a sua média ponderada. Este é o critério. Isso em se tratando de canais que estão sob escoamentos que podem ser uniformes, permanentes, podem ser variados ou não. Tá? Isso aqui é uma fórmula geral. Quando nós estamos trabalhando com um escoamento dito permanente e uniforme, a gente usa aí essa equação, né, que é a equação de Manning, juntamente com a equação de Chezy, que ela é em função das características geométricas do canal, né, como a área molhada, a declividade do fundo, o raio hidráulico, entre outros. Portanto, é uma forma mais direta, né, e que não depende, nesse caso, né, da gente ir lá no rio, por exemplo, que é num leito, que a gente pode medir. Então, aqui em Campo Grande, a gente tem vários córregos que permeiam a cidade, que pode ser considerado um canal, em termos de análise, né? Então, nesse caso, para canais artificiais que estão em escoamento permanente e uniforme, aí basta inserir os dados, né, de projeto, a declividade do fundo, o raio hidráulico, a área e o tipo de acabamento da superfície, né, das paredes, a gente tem condições de determinar a vazão. Vimos outros aspectos geométricos, é importante vocês revisitarem essas equações.
E trabalhamos um pouquinho sobre as características das seções circulares, que nós precisamos trabalhar com os ângulos em radianos, né? Também trabalhamos aqui um pouquinho nos aspectos de dimensionamento dessas seções e deixei um trabalhinho para vocês fazerem para entregar hoje, né? Então, estava aceitando até às 19 horas, quem enviou, né, já garantiu aí 500 pontos de atividade. Beleza. Pessoal, Professor, oi. era só até as 7? Porque eu vou corrigir no final da aula esses trabalhos. Eu posso entregar agora? Já eu fiz, mas só não entreguei. Já envia. Antes de eu começar a explicar. Vou enviar agora. Tá bom? Até o final, eu vou finalizar a aula com a resolução desse probleminha. Ah, entendi. Eu já vou enviar agora. Tá bom. Pessoal, vamos agora trabalhar um pouco mais, né, nessa parte dos canais. Tá? A gente teve praticamente metade do semestre falando de tubulações, de escoamentos em tubulações fechadas. Nos canais aqui, existem vários elementos de projeto que vocês podem estar trazendo, né, para dimensionar. E hoje eu vou falar um pouquinho da energia, tá? Sobre o conceito de energia. Energia específica. Eu vou trabalhar um pouquinho a equação de Bernoulli ajustada aí para os canais. Deixa eu só ajustar um negócio aqui e eu já volto, pessoal. Beleza, estou de volta. Bom, quando a gente vai analisar a energia do escoamento, né, a gente se remete aí à equação de Bernoulli. Por que eu falo energia? Né? Porque o escoamento em canais ele é regido pela ação gravitacional, sobretudo, né? E os elementos relacionados às diferenças topográficas, ou seja, as alturas em que os pontos, né, se encontram. Então, por ação dessa carga de energia potencial e cinética e geométrica, vai fazer com que o escoamento ele ocorra. A equação de Bernoulli ela é aplicada para escoamentos de fluidos tanto compressíveis em escoamento, na verdade, tanto escoamentos incompressíveis, tá? Para escoamento incompressíveis em canais, tá? Tanto para canais quanto para escoamentos fechados, com algumas modificações. Falo incompressível porque nós estamos tratando de fluidos no estado líquido, né? Para gás aí a gente precisa trabalhar com outras equações. E como que nós analisamos o fluido, a energia do escoamento do ponto de vista de um canal? Tá? Nós vamos fazer algumas simplificações nessa equação. Essa equação vocês já viram, né? Aqui nós temos a carga de pressão, a carga relacionada à topografia, né? Que a gente chama de carga geométrica. Nós temos dois pontos. Nós temos esse ponto aqui e esse ponto aqui. Nós temos uma linha de referência, né? Aqui nós temos um Z. Opa, ficou ruim aqui. E o Z2, Z1 e Z2. Essas alturas nós chamamos de carga geométrica ou topográfica. Pressão no caso de um escoamento fechado, em tubulação fechada, pode ser uma pressão aplicada por uma bomba que vai fazer com que o fluido ele ganhe energia. E nós temos essa parcela de energia cinética, que é o desenvolvimento, né? A partir do escoamento, o fluido ele vai ganhando velocidades, e isso é uma forma de energia se convertendo em outra durante o processo. Mas ele já pode ter, né, uma energia inicial, devido a um elemento mecânico, e uma energia de pressão também, devido a um componente externo. Se a gente faz a análise em dois pontos diferentes do nosso sistema, né, a gente vai ter, né, que, se for um sistema ideal, a parcela de entrada de energia vai ser igual à parcela final de energia.
Isso é um sistema ideal, supondo que não há perdas no processo. Mas nós sabemos que isso não acontece. A gente pode minimizar ao máximo as dissipações, né? Mas sempre vai haver uma parcela que a gente chama de perda de carga, que está atrelado aqui, ou associado a esse termo no final da equação de Bernoulli. Ok, isso vocês já sabem, isso já é do conhecimento de vocês da primeira parte do assunto. E agora, o que eu faço com essa equação de Bernoulli para tratamento em canais? Bom, a gente vai precisar só fazer os ajustes com base, né, nas características do nosso escoamento. Vou trazer aqui para cá. Tá. Eu vou começar aqui primeiro. Essa parcela aqui inicial, ela é a pressão, né? É um elemento de pressão. O nosso canal, ele está sujeito à pressão atmosférica na sua superfície, tá? Então, ele tem uma carga de pressão atmosférica. Como que eu converto essa carga de pressão no escoamento, em canais? Então, nós temos aqui um canal com a sua declividade, né? A sua altura, e aqui vamos imaginar que aqui é a lâmina d'água e aqui é o fundo, né? O fundo. Deixa eu usar cores diferentes, que fica mais fácil da gente... É que o meu desenho ele não está em cota. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor aqui. Aqui, isso aqui é melhor. Depois eu volto para essa imagem. Mas, sobretudo, o nosso canal ele tem uma declividade do fundo, né? E a lâmina d'água, que é a superfície d'água. A superfície da água está aqui, né? A água, ela vai exercer uma força, né, proporcional à altura dessa coluna de fluido, numa área do fundo, tá? Então, se nós fizermos o cálculo da massa, do peso, na verdade, do peso, da força-peso dessa massa nessa área, vai gerar o que aqui no fundo? Uma pressão, tá? Essa é a energia de pressão que nós vamos considerar como essa primeira parcela, tá, na nossa análise. Então, a pressão aqui, esse termo aqui, ele está associado à carga de pressão exercida no fundo do canal pela coluna de líquido, tá? Então, isso aqui vai ser associado a isso. Professor, mas como que eu reescrevo esse elemento? Então, a gente pode entender isso aqui, pessoal. P1 sobre ρ, o que é ρ? ρ é o peso específico, tá? ρ é o peso específico do fluido. O peso específico é Newton por metro cúbico. Isso aqui é a característica da água, né? A água ela tem uma massa em quilogramas. Se você multiplica essa massa em quilogramas pela aceleração da gravidade, aí você vai ter uma força. Você tem uma força, tá? Aqui no caso eu vou colocar G, só para a gente entender as unidades, fazer aqui no cantinho. Ó, o peso específico é a massa em quilogramas da água, né? Quanto que é a massa? Porque assim, às vezes a gente associa peso e massa, mas são coisas diferentes. Massa é a quantidade de matéria, né? Então nós temos uma quantidade de quilogramas de água numa determinada altura, eu vou chamar de H. Se eu multiplico essa massa pela aceleração da gravidade, eu vou ter a força, né? A força exercida. E aqui é o peso específico, né? Que então é essa força em um determinado volume em metros cúbicos. Então isso aqui é dado por essa unidade, ó. Quilograma vezes a aceleração da gravidade é Newton. Ok. Isso aqui é a nossa parcela de baixo. O que é pressão, né? Pressão é Newton por metro quadrado. Se nós fizermos a análise dimensional, a gente vai cortar esse elemento com esse metro quadrado com um expoente aqui. Então, no final, né, vai resultar aqui uma unidade de comprimento. Esse comprimento aqui, ele é equivalente à nossa altura y, tá? Nossa altura y da coluna de fluido. Então, isso aqui nada mais é que a pressão exercida pela coluna de fluido, que pode ser substituída pela expressão pelo próprio comprimento dessa coluna de fluido.
Não sei se vocês entenderam, tá? Mas esse elemento aqui inicial, né, ele é equivalente à própria coluna de fluido. Então, a gente reescreve essa equação substituindo. Tá? Qual que é a altura da água nesse ponto inicial e qual que é a altura da água nesse ponto final? Já fizemos uma simplificação, então nós não precisamos usar essa carga de pressão manométrica, mas sim uma carga relativa à altura da coluna de fluido. A equação de Bernoulli, ó, ela se torna dessa forma. Tá? Nós podemos ainda fazer outra simplificação, né, nessa equação. Tá? Como que eu consigo ajustar ainda mais aqui? Aqui nós temos, né, Z1 e Z2. Z1 e Z2 está associado, né, às diferenças topográficas. Então, nós temos a cota aqui, como eu mostrei para vocês, né, em relação a essa linha de referência, Z1 e Z2. Aí, pessoal, a gente vai trabalhar com uma referência mais à frente. Mas vamos olhar o ponto de vista da velocidade. Vamos deixar a cota topográfica aqui primeiro. Vamos analisar a velocidade do escoamento. O que acontece, pessoal? As paredes do fluido, né, elas vão criar um escoamento irregular ao longo do perímetro ali, que vai gerar, né, diferentes gradientes de velocidade, diferentes velocidades na massa de fluido. Quando nós pegamos isso aqui, ó, e vou manipular algebricamente para a gente chegar nessa expressãozinha aqui de baixo. Aí vocês vão entender melhor. Nós vamos ter aqui. Se a gente pega este ponto, né, a gente quer caracterizar este ponto. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma altura da lâmina d'água nesse ponto. Né, nós vamos ter essa cota topográfica Z1. E nós vamos ter uma velocidade V1 ao quadrado sobre 2G nesse ponto. Tá? Se você soma tudo isso aqui, todos esses elementos, tudo isso aqui tem dimensão de comprimento. Tá? A gente vai ter o que a gente chama, né, de uma carga. Carga hidráulica, uma carga de pressão, uma carga de energia. Tá? Mas o que acontece? Eu não posso inserir a velocidade aqui tomando simplesmente como referência, né, um ponto X do nosso reservatório. Tá? A uma altura Z qualquer. Eu pego e meço aqui, né, a altura Z, a velocidade Z nessa altura e insiro aqui nessa equação. Por quê? Nós precisamos considerar que há uma diferença nessa distribuição de velocidades ao longo da massa de fluido, né? A velocidade ela se distribui de forma irregular. Então, se eu pego, por exemplo, o canal a 10 metros de altura, nesse ponto, 10 metros, a gente vai ver que a massa de fluido ela tem velocidades irregulares. Tá? Então, eu não posso pegar aqui nesse ponto do canal e usar nessa equação direto. Eu aplico um coeficiente, tá? Que é o coeficiente de Coriolis, que é esse alfa aqui, visando corrigir essa carga cinética variável, porque como a massa do fluido está escoando de forma irregular, em termos gerais, em termos de dissipação de energia, né, pelas paredes, então eu pego, aplico esse coeficiente de Coriolis, ele vai fazer uma correção, tá? Uma correção dessa carga cinética, que é relativa a essa parcela aqui da equação de Bernoulli, e eu tenho nesse ponto, tá? Então isso é feito tanto para esse ponto do escoamento, quanto para esse ponto do escoamento. Vou trazer aqui a imagem para vocês entenderem o que eu acabei de dizer. Tá? Imagine que eu quero analisar a carga de energia nesse ponto. Aí nós vamos pegar somente aquela primeira parte da equação de Bernoulli. E se eu quiser fazer nesse ponto, eu também tenho que fazer aquele mesmo ajuste. Vou reescrever aquela equação anterior para vocês aqui. Nós vimos o seguinte, a equação de Bernoulli já ajustada na primeira parte é igual
a y1 mais z1 mais o coeficiente de Coriolis vezes a velocidade 1 ao quadrado sobre 2g. Tá? Isso para esse ponto. Vai ser igual, ó, né, no caso do segundo ponto, mais z2 mais alfa, v2 ao quadrado sobre 2g, mais a parcela de perda de carga, né, ΔH, entre esses dois pontos. Essa é a equação global. Eu ainda posso modificar um pouquinho mais, tá, pessoal? Aí, o que a gente vai trazer? O conceito de energia ou carga específica. Aí nós conseguimos melhorar um pouco mais e trazer essa equação mais próxima, mais familiar para a gente. Então, nós temos aqui que Bakhmetov, né, que é um russo, ele estudava esses fenômenos de hidráulica e ele fez o seguinte, ele fez uma adaptação dessa equação modificando a referência, tá? No início, a gente está tomando como referência essa linha aqui, ó, que pode ser, por exemplo, o nível do mar, um ponto de relevo do terreno, e você toma como aquela sua referência, ou seja, no seu zero, né, por exemplo. O que ele fez? Se a gente pegar um plano de referência que passa, né, de forma horizontal pelo fundo, no ponto que eu estou analisando, por exemplo, se eu estou analisando a energia nesse ponto do canal, eu vou pegar esse plano de referência e vou transladar ele aqui para esse ponto. Ele vai interceptar aqui. E neste ponto ele vai interceptar aqui. Então aqui vai ser o nosso zero. Z igual a zero. Z igual a zero. Se nós fizermos esse ajuste, considerar o zero o fundo do canal, ou seja, no ponto que toca o fundo do canal, eu posso fazer com que esses dois termos aqui, eles sejam cancelados. E se nós manipularmos essa equação, né, na verdade, pegarmos, por exemplo, somente essa parcela para um único ponto, fazendo essa simplificação, a gente vai chegar nessa expressãozinha aqui, ó, que a energia específica associada naquele ponto do escoamento, ela é igual a essa expressão, que é em função apenas dessa altura, y, da velocidade do escoamento médio aqui, multiplicada pelo coeficiente de Coriolis, que está aqui, a gente encontra essa energia específica para esse ponto. E de forma análoga para o outro ponto. Aí vocês me perguntam, mas professor, para que tanta conta, tanto ajuste? Porque depois, pessoal, a gente vai chegar num critério de projeto. Tá? Eu só estou deduzindo a equação porque é importante para vocês compreenderem a constituição da equação. Aqui está novamente aquela mesma equação. Eu posso reescrever essa equação, pessoal, em função da vazão. Tá? Eu sei que a vazão é a velocidade vezes a área ao quadrado. Eu tenho aqui a velocidade. Então, eu vou isolar, deixar em função da vazão, né? Opa, por que está ao quadrado aqui? Velocidade vezes a área só, não tem ao quadrado não. Eu sei que a velocidade pode ser equivalente à razão entre a vazão e a área. Aí eu insiro aqui, né? E algebricamente eu vou ter essa expressão. Eu posso encontrar isso, tá? Essa expressão. Mas a gente pode fazer mais um ajuste, tá? De acordo com a altura da lâmina d'água. Tá? A gente, como assim, professor? Eu sei que a minha área molhada, imagina nós temos o canal aqui, né? A superfície aqui do líquido, a minha área molhada está aqui, né? Compreende todo esse elemento. E aqui nós temos a altura y da nossa lâmina d'água. Se nós quisermos saber como que essa energia ela varia, né, de acordo com essa altura, a gente pode reescrever essa expressão fazendo com que a nossa área molhada, né, que compreende toda essa área, ela seja uma função dessa altura. Tentando dizer de outra forma. Ó, se essa lâmina d'água ela diminui, o que acontece com a nossa área molhada? Ela diminui também. Se ela aumenta, a nossa área aumenta. Então, a área molhada ela é uma função da altura dessa lâmina d'água. Se nós quisermos saber qual que é a energia do escoamento
em qualquer ponto ao longo dessa altura, a gente pode manipulando a equação, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, que no lugar de eu colocar a área molhada total, eu coloco uma função, tá? Qual que é o valor da área em função de y? Então, vou ter uma funçãozinha, né? A função da área molhada, né, é igual a uma expressão matemática de segundo grau, tá? Que tem aquela carinha ax² mais b, ou seja, é uma expressãozinha matemática que vai nos dar o valor, no caso aqui, o valor da área molhada para qualquer altura da lâmina d'água. Essa equação é muito importante, a gente vai compreender isso agora, tá? Trazendo ali aquela equação, né, a equaçãozinha geral, deixa eu reescrever ela aqui, nós temos que y, que é a altura da lâmina d'água, mais coeficiente de Coriolis, vezes a vazão ao quadrado, dividido por 2 vezes. Opa, vamos mais um. A gravidade vezes a função da área, né, molhada ao quadrado, em função da altura, a gente tem essa expressão. Essa expressão, pessoal, ela analisa duas parcelas de energia. Ela é uma equação não trivial, ela traz duas formas de energia que acompanha o escoamento. Tá? Onde eu encontro essas duas energias? Ó, nós temos essa primeira parcela de energia, que eu vou chamar de E1, e essa segunda parte da expressão, ela transcreve outra forma de energia. São duas energias que estão associadas ao movimento. Se eu analisar a curva dessa equação, que descreve a energia total do escoamento naquele ponto, eu vou ter esse gráfico de uma reta para a primeira parcela. Se vocês observarem, ó, essa primeira parte, E1, que está aqui, ó, E1, é em função da altura da lâmina d'água. É uma função linear, tá? Essa segunda parte, que é o E2, também é em função da altura da lâmina d'água, porém o expoente é quadrático, ao quadrado. E nós vamos ter essa função aqui, que ela é uma parábola. Né? Como está o E2, ele é em... O E2 ele é em função... E2 ele é uma função em função de Fy ao quadrado, né? Nós vamos ter essa parábolazinha aqui. Tá? Nós temos dois componentes de energia em função de Y. Essas duas curvas são curvas que a gente chama curvas de energia específica. Tá? Aqui está plotado separadamente. Quando a gente soma, né, alimenta essa função, ela vai produzir uma curva de energia específica total, que é essa aqui, tá? Que é a junção dessa mais essa. E essa curva de energia específica total, ela vai servir para a gente caracterizar o escoamento, tá? O escoamento do ponto de vista da energia. Vamos ver aqui como a gente faz isso. Ó, vou desenhar a curvinha aqui e a gente vai analisar. Vou pintar ela aqui de azul. A curva está aqui, ó. Não ajudou muito. Então, essa é a curva da energia específica do escoamento. Eu ploto ela em função de quê? Tá? No eixo X é o valor da energia, tá? Que é o que a gente efetivamente está analisando. No eixo Y é a altura Y, ou seja, a altura da nossa lâmina d'água, tá? A altura da lâmina d'água. Qual que é a diferença? É que aqui, né, a gente acaba olhando um pouco invertido, né? Mas eu posso fazer o contrário, plotar isso aqui, a energia aqui em cima, no eixo Y, e a altura da lâmina d'água no eixo X. E obter uma função também
diferenciada. Pequenos valores, a nossa curva ela tende a apresentar essa concavidade mais ou menos assim, né? Algo mais ou menos assim. Essa parte aqui, né, ela está associada a altos y, e essa parte aqui a baixos y. Essa é a curva, é uma parábola, né? Quase uma parábola. Nós vamos ter aqui uma característica. Opa, deixa eu tentar desenhar melhor. Nós vamos ter aqui o que a gente chama de ponto de mínimo, tá? É uma função que vai ter um valor que a gente chama de energia mínima. Tá? Essa aqui é a nossa energia mínima, que está nesse ponto. No ponto de energia mínima, pessoal, a gente vai dar um nome, né? Lá dentro do escoamento, nós vamos ter uma altura, né? Uma altura y. Opa, desenhar o escoamento. Nós vamos ter a altura y. Vai ter um ponto ao longo dessa altura aqui, que a energia vai ser mínima do escoamento. Ao longo dessa altura. Esse ponto de energia mínima, a gente dá o nome, né, de altura crítica. É o nosso IC. Tá? O IC é essa altura crítica. É onde nós vamos ter a menor energia associada ao escoamento ali. Tá? Vai haver dois pontos, ou seja, duas alturas diferentes. Opa, o que aconteceu aqui? Entrei no modo apresentador. Tá. Vai ter duas alturas diferentes, conforme a gente observa na curva. Ó, se a gente traça uma reta vertical aqui, ó, aqui está associada a energia, tá, pessoal? Então, para esse valor de energia, nós vamos ter essa altura aqui e essa altura aqui, que apresentam os mesmos valores. São valores iguais. Nós temos a mesma energia específica. Tá? O ponto que estiver abaixo da altura crítica, tá? Que é esse ponto aqui, a gente vai dar o nome de altura torrencial, tá? IT. E o ponto que estiver acima da altura crítica, a gente vai chamar de altura d'água, né? Fluvial. Isso aqui, do ponto de vista da energia crítica. O que isso da energia específica, o que isso significa? Né? A gente viu o número de Froude. O número de Froude ele classifica o escoamento em torrencial, em fluvial e crítico. Tá? O escoamento torrencial ele é aquele que tem o número de Froude maior que 1. Né? Altas velocidades, é caracterizado por altas velocidades. Tá? E o escoamento fluvial é aquele que tem baixas velocidades. Tá? Beleza. Do ponto de vista da energia crítica, a gente também consegue caracterizar o escoamento. Na verdade, estou falando de energia crítica, isso não se confunda, pessoal. É energia específica. Do ponto de vista da energia específica, a gente também consegue encontrar esses valores, tá? De escoamento. Onde acontece, dentro do meu canal, um escoamento fluvial, um escoamento torrencial e um escoamento crítico, tá? Com base nessa curva aqui da energia específica. Isso que eu quero dizer para vocês. As profundidades, né? Então a gente consegue observar que do ponto de vista das profundidades, o escoamento ele vai apresentar diferentes regimes de escoamento, a depender dessa altura aqui. Ora ele vai estar numa situação torrencial, ora vai estar numa situação crítica, ora vai estar numa situação fluvial. Beleza? E outra coisa, é importante a gente entender o seguinte: quando a gente fala que o escoamento é super crítico, subcrítico, a gente está associando isso às velocidades, tá? Agora, torrencial, crítico
e fluvial, a gente está associando a energia, tá? Então, fluvial, crítico e torrencial, energia. Isso aqui é do ponto de vista da energia. Porque, ora, o exercício ele vai pedir para que você classifique o escoamento do ponto de vista da energia. Aí você usa a equação de Freud, né? E obtém lá o valor de 1. Não, de 1 não, vamos colocar 2, por exemplo. 2. 2 ele é maior que 1. Então, do ponto de vista da energia, o 2 vai ser um escoamento torrencial. Do ponto de vista da velocidade, ele é supercrítico, tá? Supercrítico. O escoamento torrencial ele é caracterizado por altas velocidades. Então, aqui a gente pode caracterizar como um escoamento supercrítico. Na parte fluvial do escoamento, né, ele vai ter a sua caracterização do ponto de vista da velocidade como um escoamento subcrítico. Subcrítico. O que pode confundir vocês é associarem o prefixo sub e super com a posição aqui, né? Se está acima, a gente intuitivamente vai associar como sendo super, mas não é, tá? A altura que está acima do ponto crítico, a gente diz que é a altura fluvial. E a altura fluvial, ela tem a característica de um escoamento lento. Então, ele vai ser sub. Por mais que ele está acima, o prefixo é sub, tá? Então, só reforçando aqui, para não confundir vocês depois. Tá, professor, só isso? Não, não é, pessoal? Só isso não. Essa equação, ela pode ser usada, né, como uma ferramenta de projeto dinâmico, onde você deseja, né, produzir um escoamento em que ele tem como característica a menor energia específica, né? Menor energia específica. Em qual situação a gente vai ter a menor energia específica? Ou em qual situação a gente vai ter a maior energia específica? Esse gráfico ele demonstra o comportamento, tá? Da energia específica em função da variação da vazão. O que se fez, pessoal? Fixou uma altura, então pegou um canal X, né? E manteve lá a altura da lâmina d'água constante, beleza? Só mexeu na vazão nessa situação. Então, a energia crítica, ela ficou... energia específica ficou apenas em função da vazão. E plotou-se aqui as diferentes curvas, né? A altura em função da energia específica. Ó, à medida que a gente vai aumentando, né, as vazões, a gente observa que aquela altura crítica, né, ela vai se deslocando, ela vai subindo. Ou seja, o ponto onde nós vamos ter a nossa energia específica mínima, ela tende a se deslocar cada vez mais para cima, tá? Isso na prática, por exemplo, né, se a gente maximiza o nosso canal para que a nossa altura altura crítica seja mais alta possível, né? Ela vai ser um canal que vai apresentar, né, em termos gerais, uma vazão maior, tá? Se essa altura crítica ela estiver mais próxima aqui da nossa lâmina d'água, quer dizer, do ponto de vista prático, né, que o nosso canal ele vai ter uma energia específica menor, né, baixa, e vai apresentar uma vazão muito maior. Ele vai ser, em termos práticos, né, mais eficiente, tá, do ponto de vista de projeto. Então, quando a gente consegue produzir um canal que tem essa altura crítica mais próximo da lâmina d'água, ele vai conseguir transportar maiores vazões, né, para uma energia específica menor. É isso que vocês poderiam extrair de todo esse contexto. É uma equação complexa, né, de ser trabalhada, mas é uma ferramenta quando você, engenheiro, for trabalhar com o dimensionamento desse tipo de componente. Tá? Aqui está, ó. Aqui está a equação da energia, né,
específica quando você quer trabalhar com vazões, né? Então, você isola o termo aqui dessa expressão em função da vazão, a gente vai chegar nesse elemento. E aqui nós temos essa curva, tá? Nessa curva anterior, a gente consegue induzir de que, à medida que a gente aumenta a vazão, a gente desloca, né, a altura crítica cada vez mais para cima, pontos mais acima do nosso canal. Para enxergar aqui, a vazão vai ser máxima para energias específicas mínimas, a gente faz essa plotagem. Esse gráfico ele demonstra isso. Então, o que se fez na prática? Se fixou uma determinada energia específica, fechou, né, na verdade, uma energia específica constante aqui na expressão, e analisou, né, como que se comportava a vazão ao longo, né, da altura crítica, ao longo, na verdade, da altura da lâmina d'água. Se a gente for analisar, ó, a máxima vazão vai ser naquela onde nós tivermos a nossa altura crítica. Nos pontos fluviais e torrenciais, a gente vai ter uma vazão menor que a vazão máxima. Tá? Isso aí é o que eu acabei de explicar, né? Só que traduzindo isso na forma gráfica. Então, lembre-se, vazão máxima, ela vai ocorrer no ponto, na altura crítica, e vai ser onde nós teremos a menor energia específica. Tá? Eu sei que é um pouco cansativo esse assunto, não é? Porque é um pouco abstrato, mas é uma ferramenta de maximização do seu canal. Tá? Então, isso aqui a gente usa como uma ferramenta de maximização. Maximizar. Maximizar. Ou seja, melhorar a eficiência. A gente vai ver outras formas também, tá? Que usa, sobretudo, a geometria, o elemento geométrico do canal, tá? O perímetro molhado, a hidráulico, entre outras coisas. Mas isso aqui é uma ferramenta mais trabalhosa de usar, mais científica, né? Em termos gerais. Temos a fórmula de Fruit. Então, já para relembrar aqui, não vou ficar focando muito. Vamos partir aí para um exercício onde a gente trabalha com esses conceitos, tá? Do ponto de vista de classificação. Dessa parte da energia específica, vai ficar mais a parte conceitual, tá, pessoal? A gente não vai aplicar aquela equação em um problema. Pode ser cobrado de vocês a interpretação desses gráficos para uma situação particular, né? Mas a gente não vai utilizar essa equação em problemas. Vamos fazer um exercício do ponto de vista da classificação do escoamento. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma rede de drenagem de água pluvial, chuva, tá? Água da chuva. Aí, fluvial, parece trivial isso aqui, né? É gelo, né? Decorrente do degelo. Então, nós temos a drenagem de água pluvial. É uma tubulação de drenagem. Tem diâmetro e altura d'água, né, de 80 centímetros e 30, respectivamente. Ou seja, o diâmetro é 80 igual a 80 e a altura da lâmina d'água, então isso aqui não está completamente cheio, né? Opa, coloquei 8 aqui, 80 centímetros, então 30 vai estar mais ou menos aqui, né? Então está por aqui de água. Acho que ficou muito baixo. Então tem essa dimensão aqui preenchida, né? Isso aqui vai ser o nosso Y. Ok. Y é igual a 30. Estão tentando entender o que o problema quer.
A partir de determinado ponto, essa rede ela teve seu diâmetro reduzido. Então, a gente saiu de uma situação aqui de 80 centímetros para uma situação de 50 centímetros. A tubulação ela foi reduzida. O diâmetro passou a ser igual a 50. Ok. A lâmina d'água, né, por sua vez, ela vai subir. Por que que ela vai subir? Né? Porque como a gente reduziu a área, né, então a área ela tende a se permanecer constante. Né? Ela é constante, ela só vai preencher agora um espaço maior porque a tubulação aqui ela é menor. Então, ela subiu para 40 centímetros, a altura da lâmina d'água. Nosso Y2. 40 centímetros. Sabendo que a vazão é a mesma em ambos os trechos, claro, né? Porque o que está entrando vai sair. A não ser que tenha um vazamento ali, aí seria diferente a vazão nesses pontos. Aí o que, que ele quer? Né? Classifica o escoamento em relação à energia para esses dois trechos. Em relação à energia, a gente viu que ele pode ser crítico, fluvial ou torrencial. Tá? O que nós temos que fazer? Usar a equação de Froude. Né? Vamos usar a fórmula da equação de Froude para trabalhar com esse caso. Como é uma tubulação circular, a gente vai precisar, né, usar os elementos geométricos característicos de uma tubulação circular. Vou trazer aqui. Né? Qual que é a área molhada de uma tubulação circular? A área molhada, pessoal, é o diâmetro ao quadrado vezes θ seno de θ dividido por 8. Onde eu encontro esse θ? Tá? Vou desenhar aqui novamente para ficar mais limpo o desenho. Estou tentando desenhar uma circunferência, mas está saindo um negócio oval. Opa! Mas imagine que nós tenhamos uma tubulação que está preenchida até aqui, né, com fluido. O θ, pessoal, ele é medido da seguinte forma. Nós pegamos, imagine que aqui é o centro da tubulação, tá? O centro geométrico dela. O que se faz? A gente pega e traça retas, né, que interceptam esses pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto até o centro. O θ vai ser este ângulo aqui, ó, que prefaz desse ponto até este, tá? Este vai ser o θ. Opa, desenhar direito. Então, θ é este ângulo aqui, tá? Dessa dimensão até aqui. Este é o nosso θ analisado. Lembrando que esse θ é em radianos, tá? Em radianos. Como que eu calculo esse θ, sendo que eu não tenho essa possibilidade olhando aqui? Então, já foi feito, né, um trabalho de trigonometria e a gente tem a seguinte expressão, que θ é 2 vezes o arco cosseno de 1 menos 2, tá? Que multiplica aqui, no caso, a altura da lâmina d'água dividido pelo diâmetro da nossa tubulação. Então, se eu insiro esses parâmetros, ó, a altura da lâmina d'água, aqui, ó, e o diâmetro, em função aqui, claro, do arco cosseno desse resultado, eu vou ter o meu ângulo. Lembrando que aqui, pessoal, a gente vai ter a nossa informação em graus, tá? Usando essa expressão aqui, o θ vai ser em graus. Vai sair em graus. Na hora de eu inserir aqui, ele vai ter que ser convertido para radianos, tá? Mas essa expressão vai fornecer o θ em graus. Deixa eu ver se eu deixei um espaço aqui do outro lado. Deixei. Então, beleza. Vamos calcular primeiro
os tetas para cada tubulação. Vou desenhar aqui. Primeira tubulação. Esse negócio aqui é bem ruim de desenhar. A primeira tubulação está aqui, ó. Vamos inserir aqui. Então, nosso θ vai ser 2 vezes o arco cosseno. Aí tem que tomar cuidado com a calculadora, tá? Na hora de trabalhar isso aqui. O que é o arco cosseno, né? O que significa arco cosseno, pessoal, na calculadora de vocês? É o cosseno a menos 1 aí, que fica em cima, no caso da calculadora Cássio, né? Em cima do cosseno. De 1 menos 2, qual que é a altura da lâmina d'água? Nesse trecho é 30, né? Então, 30 centímetros. Vamos colocar aqui, 30 dividido por 80. Vamos fazer aqui. 2 vezes o arco cosseno. 30 dividido por 80 vai dar 0,375. Aí eu faço a multiplicação primeiro, né? Então, 2 vezes esse resultado, aqui nós vamos ter 0,75. 1 menos 0,75. Portanto, vai ser arco cosseno de 0,25. Vamos fazer aqui, na calculadora. Arco cosseno de 0,25 vai dar 75,52. Como é 2 vezes, né? Nosso θ aqui vai ser 151. O quê? Graus, tá? Lembre-se que isso aqui na calculadora vocês podem interpretar, né, como cosseno a menos 1, que é a expressão para utilizar. Bom, como eu quero calcular o número de Froude, eu vou deixar aqui a expressão. Tem que ter a velocidade, né? G vezes isso aqui, a nossa altura da lâmina d'água, que no caso de uma tubulação circular, a altura média a gente usa no lugar dela, né, a altura da lâmina d'água. Então, isso aqui é o número de Froude. Então, eu estou calculando primeiro, eu tenho que chegar na velocidade, que é o parâmetro que eu quero. Para eu calcular a velocidade, eu vou usar a equação da vazão, tá? Aqui, substituindo a área na equação, aí eu encontro, isolo a velocidade. Aí a área é mais simples, tá? O diâmetro é 80 centímetros, né? Ao quadrado. O diâmetro, já inseri. Aí vamos trabalhar com os ângulos, né? Os ângulos. Pessoal, quando nós tivermos um ângulo em graus e quiser converter para radianos, ó, eu estou com um ângulo em graus. Para radianos, basta eu pegar esse ângulo em graus e multiplicar por π sobre 180, tá? Aí você vai converter isso aqui para radianos. Basta fazer isso. Então, aqui nós temos 151 vezes π sobre 180 menos seno de 151 radianos, né? Então, vou ter que multiplicar aqui também. 151 sobre π sobre 180. Tudo isso aqui dividido por 8. Na hora de realizar esse cálculo, pessoal, aqui, ó, no caso do cálculo do seno, vocês vão ter que mudar a função da calculadora de vocês. Vocês vão ter que ir lá no campo Mode, né? E colocar, deixa eu ver aqui. Vocês vão apertar Shift, CRL, que é aquele botãozinho que está amarelinho do lado do Mode da Cássio, tá? E apertar a função Degree, tá? Aqui, a funçãozinha é Degree. Degree não, Rad, tá?
Na verdade é rádio. Vou compartilhar aqui com vocês para mostrar o que eu estou falando. Já volto com o compartilhamento. Vou abrir a calculadora aqui. Eu mostro isso porque parece trivial, chega na hora da prova, o aluno ele começa a errar isso aqui, não consegue chegar em nenhuma resposta. Abrir a calculadora, vamos ver se eu consigo compartilhar isso. Compartilhar tela. Aqui. Vocês estão vendo a calculadora aí, pessoal? Sim. Então, beleza. Ó, vocês vão vir aqui mode, né? Aqui nós temos o alfa, e temos o shift. Nós queremos chegar nessa função setup aqui, né? Shift, aperta aqui. Cadê? Essa aqui tá diferente da minha aqui. Vamos ver. Tô tentando mostrar para vocês aqui. Isso, aqui, ó. Ó, shift, mode, né? Shift mode, aí vocês têm as opções, ó. Degree, que é graus, grade, que é gradiente, né? Científico, né? Notação científica aqui, ó, radianos. Aí vocês vêm e colocam o 4. Aí a sua calculadora vai estar configurada aqui em cima para a função radianos, tá? Aí você pode calcular o seno do resultado daquela expressão. Já mostrei aqui para vocês não ficarem depois com dificuldade. Eu acredito que a maioria já saiba usar essa função, mas sobretudo isso aqui. Então, fazendo aqui, pessoal, esse cálculo, vocês vão encontrar o ângulo em radianos. O ângulo não, a área, né? Uma área aqui. Deixa eu fazer aqui, eu acabei não fazendo. Vamos lá. Opa. Aqui. Ó, 151 vezes π dividido por 180. O resultado aqui dentro vai dar 2,63. Aí eu calculo o seno disso em radianos. Vai dar 0,48 esse resultado aqui, ó. Aqui vai ser 0,48. Esse resultado aqui vai ser π dividido por 180 vezes 151, 263. A diferença aqui é que aqui é o seno, né? E aqui é só o resultado da conta aqui de dentro. 80 ao quadrado vai dar 6.400 aqui. Fazendo aqui, 2,63 menos 0,48 vai dar 2,15. Dividido por 8 vai ser 6.400 vezes 0,268. A área aqui vai dar 1.720. Eu coloquei o diâmetro em centímetros quadrados. Deixa eu ver se eu fiz corretamente, só para desencargo de consciência. 2,63 menos 0,48 vai dar 2,15 dividido por 8 vezes 6.400, dá isso, tá? 1.720. Vou fazer o seno de novo ali de dentro para ver se eu fiz certinho, tá? Tem que conferir, pessoal, porque essa parte da nossa disciplina, ela sempre é passível da gente estar errando nos miúdos. 0,48. Isso mesmo. Vai dar uma área bem pequena, tá? Porque a tubulação é em diâmetro em centímetros. Aí, pessoal, vamos calcular o número de Froude, tá? Aí, o que acontece? Como eu usei a área aqui em centímetros, eu tenho que converter isso aqui, ó, para trabalhar com as unidades aqui, porque isso aqui é dimensional, né? Eu tenho que usar uma velocidade aqui, né, que no caso tem que ser em metros por segundo, para ser compatível com a aceleração da gravidade, ó, metros por segundo ao quadrado. Aí todas essas unidades têm que estar no sistema métrico. Essa área aqui é igual a 1720 vezes 10 a
menos 4 metros quadrados, tá? Então, centímetros quadrados para metros quadrados é 10 a menos 4. Aqui falta o quê? A velocidade. Qual que é a velocidade? A velocidade é a vazão dividido pela área que eu encontrei. Outro problema. Vazão em litros. Tem que ser vazão em metros cúbicos por segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 10 a menos 3, tá? Então, 10 a menos 3 aqui converte litros para metros cúbicos. Aí, eu tenho condições de dividir pela minha área. Fazendo aqui, né? 280 dividido por 1.720. Aí, vezes 10. Vai dar 1,62 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade do escoamento. Agora eu vou jogar aqui na fórmula aqui de cima, tá, pessoal? Vou apagar aqui para não bagunçar. Acabei não deixando espaço aqui. Então, substituindo a velocidade, 1,62. Gravidade, 9,8. O Y, né, em metros, então no caso aqui vai ser 0,3. A gente vai ter o número de fluid aqui. Vamos ver. Vou fazer a primeira parte de baixo, a raiz, tá? 9,8 vezes 0,3. Aqui vai dar 1,71. Aí 1,62. 9,8 vezes 0,3. Tira a raiz, né? 1,71. 1,62 dividido por esse resultado, que vai dar 0,9. 0,9. Esse número, pessoal, ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, do ponto de vista da energia, o que ele representa? Né? Ele representa um escoamento fluvial. Né? Fluvial. Então, essa tubulação aqui, ela está sob uma condição fluvial. É o que diz o número de Froude. Ó. Número de Froude menor que 1, escoamento fluvial, energia. Do ponto de vista da velocidade, subcrítico. Reynolds representa um escoamento laminar. De forma semelhante, faremos isso para a seção 2. Isso aqui vai ficar como atividade. Tá? Eu quero que vocês trabalhem com essa estrutura de ângulos aqui. Então, eu quero que vocês calculem, né, classifiquem o escoamento do ponto de vista da energia para esse outro trecho. Tá? Então, vou deixar essa parte aqui como uma atividadezinha para vocês praticar. Aí eu vou avançar um pouquinho mais no assunto. Já mando no grupo, fiquem tranquilos. Com relação ao número de Froude, né, a gente pode classificar o escoamento. Aí aqui ele quer que a gente analise esse canal trapezoidal e diga, né, se ele está numa situação crítica, subcrítica ou supercrítica. Imagine que vocês estejam fazendo uma prova de concurso, né, ou um processo seletivo. Se você já tem o conhecimento teórico, a gente pode analisar se os números eles estão coerentes com a classificação. Primeira coisa, ó, subcrítico, né? Subcrítico, número de Froude menor que 1. Supercrítico, número de Froude maior que 1. Aí o crítico, não tem nenhuma das opções aqui, é para Froude igual a 1. Ó, isso aqui está coerente, né? 0,3 é menor que 1. 0,82 está coerente. Aí aqui diz, ó, 0,75 é um supercrítico. Não, né? Então essa alternativa aqui a gente nem perde tempo analisando ela na hora de resolver. Essa aqui também não, ó, menor que 1. Isso aqui também não. A nossa resposta, já matando aqui, nós temos duas alternativas apenas para analisar. Ou é a letra A, ou é a B. Como que eu resolvo? Ele quer a classificação com base no valor de Froude. Eu sei que Froude
A equação, né, é dada pela razão entre a velocidade do escoamento dividido pela raiz de G vezes H, tá? Que é a altura média aí do nosso escoamento. Esse H ele vai ser igual a Y para o escoamento em tubulação, né? Parcialmente cheia. No caso aqui, nós temos um canal trapezoidal. Vou desenhar aqui. Nós temos um canal trapezoidal com as seguintes características. Esse aqui é o nosso canal trapezoidal. Um desenho aqui. Ele fala o seguinte. A área molhada do canal, imagina que ele está por aqui de água, né? Então, ele diz que a área molhada é de 0,45 metros quadrados. A largura do topo. Onde é o topo do nosso trapézio? É essa região aqui, ó, tá? Ou a largura do escoamento. Tá? Então, vocês podem encontrar essas duas informações. 0,6 metros. Largura do topo, largura do escoamento. E fala que tem uma vazão escoando aqui de 370 litros por segundo. Já vamos trabalhar com metros cúbicos. Já multiplico isso aqui por 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Pronto. Vamos trabalhar para encontrar os elementos que necessitam aqui para esse exercício. Primeira coisa, vamos saber a velocidade, né? A velocidade é dada pela pela vazão dividido pela área. Nós temos a vazão, 370 vezes 10 a menos 3. A área molhada aqui é 0,45. Logo, a nossa velocidade vai ser, né? Deixa eu ver se eu coloquei certinho. É isso mesmo. 0,82 metros por segundo. Qual que é o valor da minha altura média, né? Isso aqui é um parâmetro que a gente viu lá no início, na primeira aula, né? Que essa altura média, ela é dada pela divisão entre a área molhada por essa largura B aqui. Ok, eu tô... Pessoal. Eu acho que é esperar. Silêncio. Tem um áudio aí, acho que é da Fernanda. Aí desligou. Perdão, professor, que a internet caiu, voltou, fiquei aqui, vou desligar. Tudo bem. Então, pessoal, como eu estava dizendo, sempre um parâmetro vai ser em função do outro, tá? E uma coisa você vai chegando na resposta. Então, primeiro a gente deduziu a velocidade, agora a gente vai obter a nossa altura média. Qual que é a área molhada? 0,45. A largura do topo é 0,6. Ó, só para fazer análise dimensional, isso aqui vai ter a unidade de comprimento. Área, metro quadrado. Largura do topo, metro. Fazendo aqui, isso, com isso a gente corta. Então, 0,45 dividido por 0,6 vai dar 0,75 metros. Depois dessa bagunça toda, vou trazer aqui, terceiro, né, a gente vai inserir aqui. Então, o número de fluide vai ser, né, 0,82 dividido pela raiz, né, pela raiz quadrada aqui, da gravidade, 9,8 vezes 0,75. Então, isso aqui vai gerar um número de fluide, vamos ver, 0,3. Tá? Então, é a nossa letra A, ele é subcrítico. Ou seja, está naquela condição de escoamento fluvial ou laminar. Tá? Bem tranquilo, né? Aqui está aqueles parâmetros, né? Aqui, ó, nós temos a nossa altura hidráulica, ou altura média, que pode ser obtida em função da área molhada e da largura aqui, tá? Geometricamente, ela representa essa distância aqui, né? Como se fosse um retângulozinho que perfaz aqui, uma altura média. Isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Vou trabalhar na nossa questãozinha que foi como atividade para vocês. Bem tranquila essa questão, tá? Nós temos uma rede coletora de esgoto, similar a essa aqui, que está parcialmente cheia, né? Então,
É característica de um escoamento livre ou em canais. Então, imagine que ela está preenchida até essa parte aqui. O problema, ele quer a altura da lâmina d'água. Então, a questão é, qual que é, né, essa altura? Com base nessas características do problema. Vou mostrar minha caneta horrível. Aqui. Qual que é essa altura? Ele deu a declividade do fundo. Então, isso aqui ele vai escoando, né? E esse tem um desnível, um declive aqui ao longo do percurso, que varia, né, de 0,04 metros a cada metro. Ou seja, a cada 1 metro você tem uma diferença, né, de nível, vamos assim dizer, de um ponto ao outro. Se a gente for traçar uma reta aqui, ou analisando do ponto de vista do fundo, né, isso aqui vai ser o nosso I0, que é a declividade. Né? O quanto que variou? Por metro varia 0,04. A tubulação tem diâmetro de 80 centímetros, é fabricada de concreto, então o N, que é o coeficiente associado ao tipo de acabamento superficial do canal, é de 0,13, porque isso aqui depende do material, tá? E a vazão que escoa 900 litros por segundo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos estruturar o nosso problema. Quando a gente vai trabalhar já no dimensionamento, a gente sempre tem que lembrar das equações, a equação de Mene, né, associada à equação de Chézy, né? Aí nós vamos ter isso aqui, ó, a equação de Mene compacta. É dada por N vezes Q dividido pela declividade, raiz da declividade, né? Tudo isso elevado a 3/8. O que mais? Aí nós temos, né, para canais circulares, a gente tem que o diâmetro também pode ser obtido pela equaçãozinha aqui que é dada, né, o número de Mene por K1, que é um coeficiente ou fator de forma. O fator de forma, deixa eu ver se eu pus a tabelinha, ele é encontrado em tabelas, né, em tabelas em função da razão entre o diâmetro da sua tubulação e a altura dessa lâmina d'água aqui, Y. Fator de forma, tá, pessoal? Essa proporção entre essa altura e o diâmetro. Quanto mais próximo a sua lâmina d'água estiver aqui de preencher toda a tubulação, a gente vai ter, né, a tendência aqui dessa razão igual a 1. Né? Quando isso aqui for igual a 1, a gente tem uma tubulação em escoamento forçado. Tá? O fator de forma, ele tende aí a diminuir. Quanto mais próximo de 1 for essa razão, tá? Menor será o seu K1. À medida que a gente... Na verdade eu estou invertendo. Só basta a gente olhar. À medida que essa razão aumenta, o nosso K1 também aumenta. Tá? Quer dizer o quê? Que a nossa seção transversal ela tem um fator de forma que vai se aproximar de uma circunferência perfeita. Quanto menos se aproxima de uma circunferência perfeita, esse fator de forma ele tende a ser menor. É isso que quer dizer. Tá? O K1 ele aumenta à medida que essa área molhada ela tem um formato de uma circunferência perfeita. Isso eu acabei não comentando na aula, mas é importante associar isso. Como eu estava dizendo, essas são as expressões que nós usamos para o dimensionamento. Tá? A equação de Mene compacta, através da qual a gente pode obter o diâmetro, ou, se nós tivermos os outros parâmetros, a gente pode obter, de forma indireta, a lâmina d'água. Então, o que eu vou fazer? Né? A gente vai encontrar, por exemplo, a lâmina d'água, que é o nosso Y, a partir dessa razão aqui dada na tabela. Então, para isso, eu preciso setar parâmetros de entrada. Eu tenho que saber qual que é o K1 correspondente, o fator de forma dessa tubulação, e a partir dela eu consigo obter uma relação, né, essa razão entre a lâmina d'água e o diâmetro. Como eu já tenho o diâmetro, então eu já consigo encontrar o Y. Então vamos lá.
Beleza, vamos calcular aqui o coeficiente dinâmico. É 0,013. A vazão dada aqui é 900 litros, então vou multiplicar por 10 a menos 3. Raiz da declividade, 0,04 elevado a 3/8. Os animais aqui perto de casa estão tendo uma discussão aqui séria. Não sei se vocês conseguem ouvir aqui. Esse é o valor do nosso coeficiente dinâmico, tá, pessoal? Jogando nessa fórmula, eu consigo encontrar o K1, tá? K1 vai ser igual, isso aqui vem para cá, né? Isso vem para cá. Então vai ficar igual a M sobre D. 0,531 dividido pelo diâmetro, que é 80 centímetros, transformando em 100 metros, né? 0,8. A gente vai obter um fator de forma de 0,664. Na tabelinha, 0,664 está associado a um fator, né? Esse fator de forma está associado a um canal cuja relação altura de lâmina d'água e diâmetro é igual a 0,93. Como eu quero a lâmina d'água, eu isolo esse termo, vai ser diâmetro vezes 0,93. O diâmetro é 80 centímetros, vezes 0,93. Isso vai produzir uma lâmina d'água de 74,4 centímetros de altura. Então, nessa tubulação aqui, ó, a lâmina d'água ela está a 74 centímetros, né, em relação ao fundo da tubulação. Bem tranquilo, né, pessoal? Alguma dúvida nesse exercício? Tranquilo. Todo mundo conseguiu fazer, teve dificuldade? Vocês já estão tudo jantando, né? Tudo dormindo. Professor, desculpa, minha internet caiu, eu voltei agora há pouco. O senhor acabou de fazer o exercício da atividade da aula anterior? Sim, esse é o último exercício. Ah, tudo bem. Beleza? Eu consultando o livro da constante K lá, o livro está com valor incorreto. Ele foi feito aquele valor que a gente deveria substituir correspondente lá, ele não está de acordo no livro. O que pode acontecer, você está usando a relação do fator de forma para uma seção prismática, aí muda, tá? Ó. Vamos ver se você está olhando a tabelinha correta. Opa, aqui. Ó. Nós temos essa tabela. Ah, não, essa aqui é o fator de forma K. Você está usando o livro... Qual que é a tabelinha? Só para eu dar uma olhada aqui, porque aí a gente corrige. Porque essa tabela foi um print do próprio livro, então não tem como estar incorreto. Eu observei no início da sua aula, você mostrou essa tabela, a tabela também, olha aqui, ó, do lado direito aí, essa mesma tabela, tá igual do livro. Uhum. É que aqui... Ela foi copiada da primeira coluna, da segunda coluna à esquerda. Isso, eu fiz um print e cortei aqui. Aí, para o exercício, como eu só ia usar valores, aquela faixa de valor, eu cortei um pedacinho lá. E não está batendo? Não corresponde. Tá. Mas eu consultei depois na internet e vi uma tabela correta e deu certo. Mas não sei se bateu o valor também. Não... Qual que é a página do livro que você está olhando? Eu já vou encerrar aqui a aula, tá? Só vou parar a gravação.